Bom, a gente começou assim, independente, continua até hoje. Na verdade, o que eu vejo como cinema independente, na minha opinião, é você fazer os filmes com seus recursos próprios e poder fazer o que você quiser, né? Existe aquela coisa, o cinema que é financiado ou por, digamos, pelo governo, ou por alguma instituição, ou por um meio, qualquer outro meio, você às vezes tem várias regras que você tem que seguir. Já o independente, como é o nosso caso, a gente consegue fazer o que a gente tem vontade, né? Então a gente não tem barreiras em relação à temática, a forma como a gente vai abordar isso, né? Então eu me considero independente ainda porque até hoje assim, eu não tive que mudar nada das minhas ideias que eu queria colocar nos filmes. E não só mudar a ideia, mas o que eu acho bacana do independente hoje é que ele também pode se autossustentar, né? Eu acho que a ideia também do independente de que é uma coisa que fica dentro de um universo ou pequeno, ou de repente que aquilo é só, sei lá, um hobby, ou aquela coisa na guerrilha, eu acho também que hoje pra gente isso já também se desmistificou e o cinema independente tem se provado como também um negócio, né? É um gerador de trabalho e de fato ele ser autossustentável. Então eu acho que isso é muito bacana e é hoje como a gente vive. A RZP Filmes é uma produtora independente autossustentável. A gente pode falar do começo para falar como foi, né? Na verdade, quando começamos, nós éramos alunos ainda de rádio e TV, que hoje é audiovisual na maioria das faculdades, né? E no primeiro ano da faculdade a gente tinha vontade de filmar, mas ainda não tinha nenhuma matéria que necessariamente você tinha que filmar, nada disso. E a gente se meteu as caras, falou, vamos filmar de qualquer jeito, que a gente tinha muita vontade, a gente entrou aqui para fazer isso, e meteu as caras para fazer os filmes. A gente começou com um documentário, que era sobre a Praça Benedito Calixto. Foi um documentário que, assim, a gente chamou um monte de gente da faculdade, uma galera, assim. Deu muito errado. Todo mundo, vamos participar e tal. Aquela coisa de entusiasmo, todo mundo vai participar. Umas 100 pessoas responderam os e-mails e tal. E aí nós marcamos uma reunião, aí chegou eu e a Mariana lá, né, que nós já éramos parceiros. E aí esperamos meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas já estávamos desencanados, trocando ideia, conversando. E aí chega mais uma pessoa, tal, que acabou participando do grupo porque tinha câmera. E aí foi assim que começou. Mas essa experiência foi muito bacana. Esse documentário nós fizemos em vários formatos diferentes, gravamos... Não deu certo, tá? O documentário não existe. A gente vai deixar uma coisa meio pós-mortem, assim, né? Depois a gente não pediu autorização, mas foi o start pra coisa da RZP. Então foi assim que a gente começou, né? A gente, na verdade, nem começou com ficção, que é uma coisa que a gente só faz... A gente foi o primeiro documentário único, né? É o primeiro único e não terminado, não finalizado, realmente. E aí foi que a gente percebeu que o nosso negócio era a ficção. A partir daí eu comecei a me interessar cada vez mais por essa coisa da ficção mesmo. Sempre gostei muito de cinema de terror, ficção científica, cinema fantástico em geral, né? E eu comecei a perceber que existiam muitas pessoas fazendo filmes independentes, né? De baixíssimo orçamento e tal, com uma qualidade muito boa. E aí eu falei, puxa, se as pessoas estão fazendo isso com esse advento do cinema digital, né, que facilitou bastante pra gente a partir dos anos 2000 ali, a gente falou, pô, dá pra gente fazer também. E aí a partir daí eu comecei a estudar a parte da linguagem cinematográfica, né, as estratégias para se contar uma história. E a gente tenta sempre fazer um filme pequeno, mas com cara de grande. Sempre foi nosso mantra, assim, desde o começo. Isso vai da pré-produção toda. Então, assim, tem um roteiro, tem um storyboard, independente do tamanho, às vezes, sei lá, a gente vai fazer um micro curta, mas todas as etapas da pré-produção de um filme gigante, a gente passa por todas elas. E normalmente a gente trabalha com profissionais da área também. Os parceiros que trabalham com a gente. Para essas pessoas, a gente fala, o filme custo zero. Não existe filme custo zero, porque se você fosse pagar todos os profissionais que se disponibilizaram para participar desse filme, se fosse pagar todo o equipamento, o aluguel do equipamento que a gente acaba comprando, adquirindo, pedindo emprestado, os dias, né, de trabalho, todo a alimentação, transporte, que a gente acaba conseguindo com parcerias, o filme ficaria muito caro, ficaria um filme no orçamento de qualquer outro filme grande aí também. O que acontece é que no cinema independente se acredita muito nas ideias, então a gente consegue parceiros, né, principalmente cinema de baixo custo, parceiros que acreditam na ideia e que acabam comprando essa ideia e participando do projeto, né? Isso agrega muito para os projetos. Então, assim,
Não adianta também você querer fazer tudo sozinho, não existe isso. Cinema é uma arte coletiva. Né? Então a gente conseguiu muitos parceiros no decorrer desses 15 anos, 16 anos, né? Que acabaram agregando muito para o nosso trabalho. Eu acho que aí dentro daquela coisa do fluxograma, da produção e tudo mais, o que a gente faz hoje, né, que faz 3 anos que, óbvio, né, a gente tinha nossos trabalhos, os nossos negócios, e a RZP Filmes ficava com... Em paralelo, né? Ficava em paralelo, assim, a gente ficava se dividindo. Quando a gente falou assim, não vamos mais nos dividir, é porque a gente via que a gente estava cada vez mais trabalhando mais para a RZP Filmes do que para os nossos trabalhos. Então, o que acontece? Quando a gente faz um curto independente, a gente entende ele como uma possibilidade de negócio, você usa ele pronto até depois para captar outros trabalhos. Então, para trabalhar em outros projetos, ou para falar, sei lá, olha, eu fiz a edição, já aconteceu muito isso. As oficinas, palestras e cursos que a gente dá, assim, constantemente. Tudo isso a partir do filme. Por isso que a gente enxerga, assim, então, se a gente investir um X no filme, ele vem a se pagar e dá lucro, porque a gente... Ele gera uma série de... Por exemplo, nosso último curta, que já tem 2 anos, ele tá concorrendo prêmio, tipo, agora. Então, hoje ele passa na Inglaterra, né? Hoje passa na Inglaterra. O Judas. Então, o Judas já passa... que já tem 2 anos, ele já se pagou 50 vezes, ele já tá dando lucro mesmo. Seguinte, quando nós começamos a fazer filmes assim, a gente não tinha noção de... Éramos jovens, a gente não tinha muita noção de como seria... A gente queria fazer os filmes, mas a gente não sabia onde ia passar, como ia passar. Foi uma coisa meio... A gente foi aprendendo empiricamente, vamos dizer assim. O primeiro filme nosso que passou em um festival que não fosse universitário foi o Minha Esposa é um Zumbi. Foi um curto que passou no Festival Fantástico, que é o Cine Fantasy hoje, né, que passava lá em Ilha Comprida ainda. A gente mandou pra lá, a gente fez o filme pro festival até, inclusive, né, que é o primeiro festival que a gente participou. E pra nossa surpresa, o filme ganhou o prêmio de júri popular. E aí a gente falou, puxa, que legal, um filme que nós fizemos aqui, com baixo orçamento e tal. A gente mandou para um festival, concorreu com diversos filmes com orçamento maior, né, e o filme ganhou o prêmio. Falei, poxa, é isso, esse é o caminho. Festivais, vamos mandar, porque aí é o primeiro caminho que a gente vai encontrar para exibir. Porque a nossa vontade é sempre que as pessoas vejam os filmes. Né? Claro que a gente vê o filme como um negócio, a gente vê o filme como uma coisa artística, a gente vê o filme de diversas formas, mas assim, a coisa principal é que as pessoas possam ver essa arte que a gente está fazendo. E o festival é esse caminho. A partir daí eu comecei a aprender como mandar para os festivais, qual seriam as especificações que eles pedem e tal. E o Minha Esposa Zumbi passou em vários festivais, né? Depois foi o Junho Sangrento, também passou e ganhou o festival também. A partir do Assassinato da Mulher Mental, que era um trabalho com uma qualidade técnica um pouco melhor, ele estourou na mídia. Né? O filme assim, passou em várias, inclusive pelo cinema de bordas na época, e o próprio Cine Fantasy também. O filme foi matéria de quase todos os jornais aqui de São Paulo, assim, na época. Né? Muito legal. E foi muito bacana, foi mais uma abertura aí pra gente. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Festival, primeiro, a possibilidade de exibir, a possibilidade de fazer uma propaganda do nosso negócio sei lá, numa emissora como a Globo, 4 minutos de uma matéria com a gente. Se você for comprar um espaço desse na TV Globo, por exemplo... Nossa, tava pagando até hoje, gente. A gente tava desesperado dando essa entrevista. Nesse momento eu ia dizer pra comprar roupa. Quando você fala que o filme ele não gera lucro, ele gera sim, são coisas às vezes que não são imateriais, vamos dizer assim. Não é lucro assim, monetário. Exatamente. Não é isso, É claro que essa exposição vai gerar o quê? Vai gerar trabalhos, vai gerar, sei lá, uma edição de um outro filme de uma pessoa que viu lá, pô, gostei da edição desse cara, vou chamar ele para fazer uma finalização, vou chamar ele para dirigir alguma coisa, vou chamar ele para atuar, né? Foi aí que rolou o pulo do gato com o filme Gato. Minhas gatas estão brigando, né? Os nossos gatos estão brigando aqui. O filme Gato foi legal, que foi um filme bem mais profissional, foi assim quando a gente realmente decidiu parar mesmo e fazer um filme com muito cuidado, assim, né? Com a capacidade que a gente tinha na época, também técnica, mas... E foi bacana que o filme ele rodou bastante, né? Foi um filme que a gente mandou para bastante festivais, assim. E ele acabou ganhando prêmios importantes, assim. Ele ganhou o Cine Fantasy também, mas aí Júri Popular também, né? Já aqui em São Paulo, o festival estava muito maior, concorrendo com filmes de todo mundo. Ganhou um prêmio em Montevidéu, Fantástico. É um primeiro prêmio internacional que a gente ganhou. E aí, essa coisa do internacional
emociona a gente. Lógico que só de passar em algum festival nacional a gente já ou fica, internacional, né? A gente já dá aos pulos de alegria mesmo, porque são muitos filmes, é muita gente produzindo. Então quando você passa, é vitória. Você vai ver assim, o festival recebeu 1.000, 300, 600 filmes, seu aí filme o tá no passa, meio, né? já tá lindo. Quando você ganha, você fala, meu Deus, quando você ganha fora, que você não conhece ninguém, você não teve nem oportunidade nem de se apresentar, a pessoa de repente, pessoal legal, vamos ver, né? Vamos dar uma olhada especial assim pro filme deles. Você não teve nem como fazer isso, aí você fala, não, então realmente o trabalho tá legal esse bacana. trabalho, assim, porque como que, de repente, uma história que você acha até, será que vai entender? Porque às vezes a gente tem essa, né, os roteiros e tal, traz uma coisa muito nossa, né, brasileira, da nossa cultura, do nosso dia a dia, apesar de serem filmes, às vezes, meio malucos, fora da casinha e tal. Mas tem uma coisa nossa, então você fala, funcionou a piada, funcionou todo o roteiro e o pessoal curtiu. Todo, né? Então eu acho isso muito, muito bacana. Todas as vezes que a gente ganha um prêmio fora ou passa fora o filme, eu acho sensacional. E o começo, então, era muito especial. Hoje a gente tem, assim, alguns festivais já mandam convite falando, olha, vai abrir e tal, o festival vai começar, manda o filme de vocês. Mas é uma coisa que foi sendo construída, né? Foi sendo construída. Até porque, assim, é óbvio que os primeiros filmes que nós fizemos, a qualidade técnica, até mesmo de narrativa, eram bem inferiores do que os filmes de hoje. Então, assim, eu vejo no nosso trabalho, e não só eu vejo, como as pessoas falam pra gente, que houve uma melhora no trabalho também. E eu acho que a gente sempre tem que procurar isso, o aprendizado. O cinema, como qualquer arte ou qualquer coisa que você faz na vida, é sempre aprendizado. Quanto mais você faz, mais você aprende. Nessa questão dos festivais, por exemplo, o Encosto, que é um curta de 7 minutos, ele foi feito justamente para pegar o maior número de festivais possíveis. Por quê? Eu pensei estrategicamente. Eu comecei a perceber nas sessões que eles preferiam passar vários filmes curtos do que um filme longo. Sei lá, um filme de 20 minutos. Se ele não for muito, muito bom para entrar numa grade de um festival, não faz sentido. Isso é toque para quem participa de festivais. Até é bom para as pessoas saberem. Então, assim, o que eu falei? Vou fazer um filme curto, impactante, com uma qualidade técnica muito boa, né? E que, sei lá, as pessoas vão bater o olho e falar assim, poxa, se a pessoa gostar, ela vai passar no festival, porque tem 7 minutos. Então dá para encaixar em qualquer, sei lá, dia ali da programação. E isso foi feito no Encosto, assim. É um filme de terror mesmo, ele não tem mais nenhuma outra comédia, não tem nada. É um filme de terror puro, clássico ali, mas envolvendo também essa coisa da magia negra, essa coisa coisa bem brasileira e tal. E realmente deu certo, né? Acabou que deu bastante certo isso, né? O filme passou em mais de 70 festivais, em mais de 20 países. E sem, o que é mais bacana, sem o pré-julgamento nenhum. Exatamente. De que se o filme foi baixo orçamento, se não foi, se isso ou aquilo, porque principalmente fora, aqui em São Paulo principalmente, onde a gente circula, as pessoas já conhecem o nosso trabalho, quem faz oficina com a gente sabe, conhece os nossos segredos, as nossas técnicas, né? Mas quando a gente passa fora, quando o Encosto viajou pelo mundo, as pessoas não sabiam se o filme tinha sido de 100 mil, de 200 mil, de 30 mil, de 1.000, ninguém sabia, não tem esse pré-julgamento. Isso foi muito legal. Assistimos o filme e é isso, esse filme é bom, pronto. Então, assim, depois do Encosto, nós fizemos o Judas, né? E o Judas foi bacana porque é um filme que a gente tentou, a gente já com uma maturidade maior do trabalho e tal, a gente investiu bastante nessa parte visual, né? Essa coisa estética e tal. Falando de um tema que a gente queria falar, que era essa coisa do trabalho, do abuso do trabalho infantil, mas dentro de um filme de terror, né? E é interessante que realmente esse filme ele é especial porque ele já rodou também mais de 70 festivais em 2 anos, né? Já ganhamos 9 prêmios, né? Também, inclusive um prêmio internacional nos Estados Unidos, em Atlanta. E é um filme que tem rodado bastante, assim, tem gerado bastante coisa. A partir do Judas, né, nós já fizemos outra parceria com o pessoal lá do Cine Guerrilha, lá de Londrina, para fazer um filme chamado A Manicure, que acho que a Mariana pode falar um pouco mais, que é um filme totalmente feminino, né? É bem bacana esse curto, então foi junto uma coprodução, nossa segunda coprodução, foi uma experiência muito bacana, ainda mais que foi em outra cidade, outro estado e tal. Um filme que surgiu de uma ideia, assim, como as ideias surgem, né? Tomando uma cerveja. E é legal que ele surgiu. Duas mulheres tomando uma cerveja, sai o papo dos quê? Manicure. E ele surgiu quando nós fomos pra lá apresentar o Judas no Kinoarte. No Kinoarte, foi muito legal. Então isso é muito legal. O festival
Olha, gerou esse encontro com essas pessoas, que é o Lucas e a Marina, que são do Cine Guerrilha, e o Fofão, que é uma figura ímpar lá que tem, que é produtor também do filme. Nós nos juntamos para fazer a manicure, né? A partir de uma conversa que as meninas tiveram, elas tiveram essa ideia, então os homens acabaram dando um apoio pro filme. Então, assim, os festivais geram diversas oportunidades. A maioria das pessoas que eu conheci no meio, e que eu trabalhei futuramente, eu conheci em festivais. Né? Então, isso que é o bacana dos festivais. Eu acho assim, o cinema, né? Digamos, gêneros, né? Tem várias convenções, né? E o terror não foge disso, né? Então tem várias coisas ali que são convenções que tornam aquilo lá um filme de terror, né? Tornam um trabalho um filme de terror. Porém, você pode utilizar diversas formas de contar essas histórias, né? E diversos temas também. Eu acho que seria muito estranho fazer um filme de espiritualidade, mas fazendo um pentagrama no chão, uma coisa muito americana, ou fazendo... Eu acho que aqui no Brasil... Mas não que você não possa fazer. Não que não possa, mas eu acho que assim... É a sua verdade. Eu digo como eu adoro falar isso. A sua verdade. A sua verdade. Eu adoro falar isso. A sua verdade. Tem que estar dentro da sua verdade. Então, assim, tem gente que de repente tem uma identificação e vive aquela coisa, né? Sei lá, por exemplo, tem gente que é witch e tal, que é bruxa. Então a pessoa tá tão mergulhada dentro daquilo, apesar de não ser muito brasileira, mas ela consegue falar daquilo com propriedade. E pra mim não, pra mim faz mais sentido buscar a sua verdade. Faz mais sentido buscar temas que estão dentro da nossa origem, né? Eu acho que assim, nós temos uma cultura no Brasil que é incrível, né? Não só a cultura folclórica, mas como a cultura em geral. E eu acho que a gente tem que explorar isso nos filmes. Eu acho que lá fora já está saturado de coisas desse tipo, assim, temas que já tem os temas deles, que eles já sabem explorar muito bem. Eles já têm um orçamento muito mais alto que o nosso. E a nossa maneira de se diferenciar dentro desse mercado de cinema é você trazer coisas novas. E o que é novo para fora, por exemplo, é a nossa cultura. Eu acho que é o que mais rico que a gente tem, a nossa cultura. Então, utilizar disso num filme, ou de terror, ou de ficção científica, ou qualquer gênero que seja, eu acho que enriquece muito o material. Que vai trazer coisas novas e coisas diferentes. Você dá não só para o nosso público. De fundo, assim, você consegue criar várias camadas. Exatamente, e assim, filme, né? mas sem abandonar aquela coisa universal que é a coisa da narrativa, da forma como contar aquela história e das convenções que fazem parte de determinados gêneros. Então você se apropria dessas convenções do gênero e você usa isso a partir de uma história que é bem brasileira, bem sua, na verdade, ou no caso minha, porque eu escrevo a maioria dos roteiros. Então acho que isso que é importante, saber se apropriar desse gênero para poder contar essas histórias. Eu acho que o gênero, nesse caso, se torna isso, uma forma, um meio, né? Digamos, quase uma estratégia para que você possa passar um pouco da sua cultura, dos seus, no meu caso, dos filmes de terror, medo, né? Os medos, né, que nós temos, né? A partir dessas linguagens, né, que a gente se apropria do gênero. Eu acho que isso que é bacana, assim. Essa mistura acho que faz, né, o filme ficar interessante, eu acho. E o que eu acho mais interessante ainda é porque a gente se apegou, a gente gosta de terror, gosta de ficção científica, mas eu vejo muito que todos os roteiros, principalmente o Judas, ele podia ser um drama, ele podia ser... Ele não deixa de ser um drama. Não, mas assim, eu digo, o gênero principal, assim, dependendo de como... Por conta, se a gente pegar assim o escopo dele, você poderia transformar ele, trazer ele pra dentro de qualquer outro gênero, tendo essa coisa da malhação de Judas, aquela situação toda, você podia levar pra qualquer... Ele podia ser um curta, ele podia ser um longo, ele podia ser uma série. Eu acho bacana quando você consegue criar uma história que você... E isso, na verdade, é quem assiste que vem falar com a gente. Nossa, podia ser um longo. Podia ter sido... Olha, se você tirar tal cena e fizesse de outra forma, podia ter sido só um drama, tal, né? Então eu acho isso muito interessante quando você consegue chegar nesse ponto. Eu acho que essas camadas que a gente tenta colocar nos filmes, né? Eu acho que existe aquela coisa que eu falei das convenções do terror, ou do fantástico, ou da ficção científica. Mas, por exemplo, um filme como Judas, ele também trata de outras questões também, como eu falei até anteriormente. Ele trata também do trabalho infantil, do abuso familiar, da criança solitária, do pai que não olha para o filho, então da solidão daquela criança que acaba criando ou não, né, um ser imaginário ali que o ajuda a passar os seus dias. Então, assim, tem muito desse universo também, que são as subcamadas ali da história, assim. Então você não precisa só fazer o terror pelo terror ou ficção científica pela ficção científica. O mais legal é você discutir
não só a cultura, mas também a sociedade através desses temas. Vamos pegar o Judas como um caso assim, de um modelo. Assim, Ok. um cara, eu queria que vocês falassem pra gente quanto custou, como surgiu a ideia, como que vocês desenvolveram, quanto que custou e como que reverteu para vocês. O Judas, ele partiu de uma ideia assim, de novo, né, numa mesa de bar. Nós estávamos num festival, é muito engraçado, teve uma época que a gente ia em bastante festivais, assim, tinha muitos filmes assim que começavam, o menino que é alguma coisa, o menino e o avô, o menino e a faca. Tendência, né, gente? Era uma tendência de nomes para filme. Hoje tem outra tendência e tal, enfim. E eu falei, pô, vamos fazer um filme com um menino? Brincando, aquela coisa. E nessa conversa, a gente tomando cerveja e tal, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu na minha infância. Eu, quando era criança, eu morria de vontade de malhar o Judas, mas minha mãe não deixava, por conta da religião dela e tal. Mas um dia eu enchi tanto saco que ela falou, poxa, vai lá, moleque, malhar esse boneco. E eu fiz um boneco de Judas lá. Só que eu fiz um boneco tão bem feito que eu fiquei com dó de malhar o boneco. Meu Deus. E aí, sei lá, meu pai se livrou do boneco depois e tal, até porque tava ficando estranho eu andando com aquele boneco comigo o tempo todo. E aí, eu contando essa história, ele falou, puxa, isso daria um filme. Alarmes, gente. Alarme. Não, o problema é o... A conversa. Eu vou continuar depois. O pessoal aqui do escritório tá movimentado hoje, viu, gente? Não para não. Deixa eles terminarem disso aí. Mas é bem legal isso, a gente pegar o Judas como um caso, assim, Tá. pra explicar. É, que os outros já. A gente até falou bastante até. E também porque assim, vocês. Eu vejo assim, que ele marca mesmo uma fase já de maturidade. Eles acumularam bastante experiência nacional, sim. internacional, de circular os filhos. Não dá pra brincar mais, né? A gente não brinca mais. Óbvio. O filme já é mais. Tem essa carga mais. De realização mais séria mesmo. Mas voltando, assim. E aí eu tive eu lembrei desse insight e aí veio a ideia. Eu falei, poxa, eu vou escrever esse filme. E aí o roteiro eu escrevi muito rápido, assim, porque já estava tudo meio que na cabeça e tal. E daí pra produção, nós fizemos todo o processo de pré-produção, né? A gente montou uma equipe com direção de fotografia, com produção e tudo. Você remunera essa equipe? Então, parte no Judas, assim, como a gente tinha um elenco infantil que nunca tinha feito nenhum trabalho, a gente ainda colocou um cachê simbólico e tudo mais. A gente tenta não dar nenhum tipo de despesa para as pessoas que participam. Então, aquilo que for dentro da condução, alimentação, né, a gente absorve tudo isso, segura toda essa onda. Os profissionais que a gente... não terem, tipo assim, eu vou oferecer meu trabalho, mas não vou ter nenhum tipo de despesa, né? E todas as pessoas que trabalharam têm contrato, então assim, fica a dica também para quem tá começando. Sempre faça contrato, autorização de uso de imagem. Mas vou fazer um contrato e um trabalho não é remunerado, mas é isso que tem que constar lá, porque eu não tô remunerando ali, não tô dando nenhum tipo de cachê, mas a contrapartida daquilo é uma obrigação minha, a divulgação do nome daquela pessoa, disponibilizar depois, assim, quando o filme já estiver disponível na internet também, essa pessoa ter acesso, enfim, outras coisas que vão vir juntos, que vai vir junto, que a pessoa também pode se beneficiar daquilo, né? O profissional, tanto o ator, quem trabalhou atrás das câmeras, é o portfólio, né? Na maioria das vezes as pessoas a gente acaba apresentando o projeto e os profissionais acabam aderindo ao projeto como nós também. Eles não investem nada financeiramente, mas acabam dando um pouco das suas horas de trabalho em prol do projeto. Então, assim, nesse caso, é claro que nós temos projetos futuros que nós queremos agora ir atrás de incentivo, essas coisas que aí sim, entrando algum dinheiro, a gente vai trabalhar remunerando, tudo certinho. Mas no caso desses filmes ainda, são filmes totalmente independentes que a gente tira do bolso, né? Faz um investimento. Podia ir para Paris, mas não escolhi fazer um filme. Deixamos de viajar várias vezes. Várias vezes. A gente foi poucas vezes para Bertioga por causa de... É grande, mas... aí fica um trabalho extremamente cooperativo. É um trabalho cooperativo, então assim... E o Judas. O Judas é o seguinte, então a partir disso aí foi feita toda a pré-produção. Normalmente eu faço todo um trabalho de storyboard, todo planejamento, quantos dias a gente vai filmar, decupagem, tudo certinho. Eu trabalho isso meio que ali junto com a direção de fotografia e com a Mariana, que é a produtora executiva e produtora também de campo. Outra coisa que é importante falar, no cinema independente todo mundo faz um pouco de tudo, né? Então não dá pra ter uma função só, ficar lá toda bonita. Feita essa pré-produção, a gente fez um casting. E aí, no Judas teve uma peculiaridade muito importante, que acho que é bom a Mariana falar das crianças, de como foi que a gente conseguiu... na época, eu trabalhava com uma pessoa, minha amiga ainda, que é a Evelyn.
E ela tem uns filhos muito bacanas, tal. Inclusive, eu já tinha um deles na minha cabeça, né? Que é o Richard, que é o Richard Rodrigues, fez o que filme, é porque eu já tinha visto ele. Maravilhoso. Sabe, você bate, eu falo, nossa, deve fotografar super legal e tal. E aí eles vieram em casa, a gente fez um casting. Porque, de novo, eles não tinham experiência, nada, nunca tinham feito nada com vídeo ou teatro, com coisa parecida. E aí a gente fez vídeo com eles, conversou. E realmente o Richard, ele se mostrou realmente muito inteligente na frente da câmera, assim, né? E fora que ele fotografa super bem, né? Então ele funcionou muito bem pro que a gente queria, assim. De cara no teste, foi não, tem que ser ele mesmo. E o mais legal é que de um jeito ou de outro também todas as crianças participaram também, participar, né? Tem uma cena que muito legal, que aparecem todos. E também foi amiga, assim, me empresta seus filhos. E aí tem uma outra característica que é da RZP, no caso da minha direção, que é trabalhar com não atores. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né? Eu tenho já uma certa experiência com isso, já há 15 anos que a gente faz esse tipo de trabalho. A gente sempre trabalhou com muito não ator, tinha atores também no meio, que eu gosto de trabalhar também. Mas não ator, nesse caso, foi essencial. E o ator que faz o pai dele é meu pai, que entrou por acaso no projeto. Eu ia fazer esse papel, né? Mas nós fomos gravar lá em Caieiras, que é onde meu pai mora. Ele tem lá um espaço e eu transformei esse espaço em estúdio, né? Aquele cenário todo nós montamos e meu pai me ajudou a montar aquele cenário, né? E a gente montando lá o cenário e tal, olhei pra ele, eu vi ele lá todo com a roupinha de rasgadinha lá, me ajudando a montar e tal. Eu falei, olhei, pai, você não quer fazer esse papel não? Pô, você acha que eu consigo? Eu falei, consegue. Foi muito bacana, porque é uma pessoa, um senhor já, né? Acho que dá muito mais veracidade para a história, né? E eu acabei utilizando as características dele para o filme, né? Na atuação. Isso foi muito bacana pro personagem que ele acabou representando também. É claro que meu pai é uma pessoa super dócil e eu tive que, de alguma forma, levá-lo àquela condição mais cruel, né? Mas aí é questão de trabalhar o lance do não ator com ele, tanto com ele quanto com o Richard, né? Então, mas foi super, né? A equipe se formou assim, tá? Então essa foi a formação da equipe. O filme, aí, como a gente sempre fala, se a gente fosse pagar as pessoas, a gente não teria nem como pagar, porque ele ia chegar quase 100 mil. Considerando todas as contas, tal, se fosse contando as horas e tudo mais, ele chegava. Se cada um fizesse uma função só, tivesse uma pessoa para cada função, né, e tal. Não, mas mesmo se fosse dentro da condição que ele tá, no mínimo, de tudo que a gente fez, no mínimo uns 40 mil aquele filme. Com as crianças e tudo mais, e se tivesse que ter todas as pessoas dentro do set, todas as funções, aí seria muito mais. Como você perguntou quanto ele custou, ele chegou quase 3 mil reais, que a gente tira do nosso bolso. É um investimento. É um investimento nosso, né? Altíssimo, do nosso bolso, que é o bolso da empresa, que é o bolso da RZP Filmes. Então a RZP vai e empresta 3 mil reais do caixa dela. E a maioria, essa verba toda, vai pra. A gente precisou de transporte, alimentação, maquiagem, bastante, um figurino, alguma coisa ou outra que você precisa dos próprios, assim, da direção de arte, mas muita coisa foi reciclado, né? Foi reciclado, mas uma coisinha ou outra que você precisa. Figurino, mas o que mais assim, acho que acaba pesando é a alimentação, porque aí são 4, 5 alimentações por nós dia. Fizemos questão de pagar um cachê simbólico para as crianças. E as crianças, assim, como a gente teve mais dias de filmagem do que a gente está acostumado a trabalhar, porque como a gente tinha criança, a gente não dá para sobrecarregá-las. Então, as diárias tinham que ser mais enxutas, então a gente teve que trabalhar mais vezes, não teve como. Então isso também você acaba gastando mais. E era um set que tinha que ter chocolates, pirulitos, umas coisas diferenciadas, né? Videogame, então tinha toda essa coisa, tinha brinquedo. Bem divertido. Então tinha essas outras coisas, por isso teve esse valor assim. Então ele custou mesmo uns 3 mil reais. Agora, se fosse computar, né, o valor mesmo... Do jeito que foi, 40 mil. E se tivesse que ser do jeito modelo corretíssimo... Corretíssimo não, um modelo padronizado. Assim, se tivesse mandado para um edital alguma coisa... 80 mil. Que ainda assim é um orçamento bem baixo. Mas é o que é de edital hoje. De 80, 120 esse mil. Tipo, é mais ou menos isso. O Judas foi um filme que a gente espremeu o equipamento ao máximo. Não, assim, tudo. A gente espremeu o meu cérebro, o equipamento, tudo que a gente... A iluminação e tudo para conseguir fazer um trabalho com uma qualidade técnica muito boa. O equipamento não era o equipamento melhor do mercado.
um equipamento bem básico, é uma câmera DSLR, uma T2i, para quem conhece, né, que é uma câmera super simples, mas a gente conseguiu exprimir o máximo ali com a fotografia, com os enquadramentos e tudo, para conseguir fazer um filme com uma consistência mais bacana. E todos esses equipamentos já são da RZP, então a gente já vem assim, ao longo do ano, a gente vai adquirindo algumas coisas, a câmera, lente, luz, né? E isso a gente não coloca no final. A gente entende ela como investimento porque a gente usa esse equipamento também fora do momento de filmar. A gente acaba usando em outros momentos também de oficina, de curso e tudo mais, e outras coisas, outros trabalhos nossos que não só os filmes. Então a gente não coloca no rolo da nossa conta os equipamentos. Mas se tivesse que alugar, se tivesse que adquirir alguma coisa, aí ela entraria na conta, assim, mas a gente já tenta fazer isso, essa coisa do equipamento ao longo do ano, assim, pra na hora de filmar a gente já tá com tudo na mão e ter essa independência de não ter lidar com aluguel, com horário, com seguro, nanana. Então essa parte de ter o equipamento, assim, quem pode, devagarinho, guardando a sua grana pra comprar suas coisas, é eficiente para fazer o cinema independente, porque você não tem essa coisa. E você pode filmar na hora que você puder também. Na hora que você pode. Então isso dá liberdade, né? Quer falar mesmo? Agora eu me perdi. Tá, Cris, quer perguntar? Aproveita, faz aquela pergunta. Só complementar isso aqui rapidinho. Uma coisa importante do cinema independente, que eu acho que é legal, falo demais, né? Não, tá ótimo. É que eu quero complementar isso que é importante falar. Uma coisa importante do cinema independente é que tem essa coisa assim, hoje em dia, por exemplo, o grande mercado cinematográfico, eles procuram diretores e empresas, né, produtores que consigam produzir com baixo orçamento, né? Isso no mercado é muito valioso, porque se você faz um filme barato e eles têm um lucro enorme, isso é fantástico, assim. Então, assim, eu acho que nesse sentido, quem faz cinema independente está na vanguarda. Então, assim, a gente tem que realmente valorizar isso, não é o contrário. Muita gente fala, faz filme barato, não sei o que. Não é filme barato. É filme de baixo orçamento e feito com uma qualidade muito boa. Então, assim, a gente tem que realmente tentar fazer cinema autossustentável mesmo no Brasil, para não ficar só... Claro, não estou falando que eu não vou usar a lei de incentivo, mas, assim, tentar fazer um cinema autossustentável que não dependa só disso. Entendeu? Que a gente possa fazer filmes que vão gerar alguma coisa, vão gerar negócios, vão gerar um lucro para que você possa viver de cinema. Lembrando, até esse exato momento, nós só produzimos curtas, né? Então o curta, que não também precisa ser desmistificado também, ele de fato ele é um portfólio, é uma cara incrível que vai te colocar no mercado, nos festivais para as pessoas verem, mas ele também é um formato que precisa ser abraçado como assim, um curta-metragem. É um filme. Ele é um filme. Ele não deixa de ser um filme, não deixa de... a gente não pode tirar a credibilidade e o valor do curta-metragem. Na verdade, assim, do tamanho que era a nossa produção, a gente nunca tinha pensado em tentar editais. Assim. A gente passou anos, não era uma coisa de resistência nem nada, era só um modo de fazer nosso, que a gente achava mais interessante, ter essa liberdade, ter essa possibilidade de ter, de repente, juntar uma grana, comprar equipamento e fazer uma guerrilha e fazer o filme, né, já sem ter que passar por um monte de burocracia e tal. Que às vezes demora, às vezes 2 anos, até ser grande e tal, mas aí tem 1 ano, ou às vezes mais, então... Pela nossa pressa de fazer as coisas... e nossa vontade, e nosso modo de produção também estava num tamanho que estava favorável pra gente. Isso não quer dizer que jamais iremos atrás de algum tipo de financiamento qualquer, que seja particular ou até edital, ou privado, qualquer coisa. A ideia é que a gente consiga sempre produzir os filmes. E dependendo do tamanho do projeto, aí sim a gente vai ter que ir atrás de outras formas de financiá-lo. Né? O edital é uma delas, a gente pode também ir atrás de empresas ou pessoa física mesmo. Então, assim, depende muito também do projeto. A gente tem financiamento coletivo hoje em dia também. Então, depende muito do tamanho do projeto. Até hoje, os curtas que fizemos, a gente não viu a necessidade de captar. Seria muito bacana, ter dinheiro para fazer, pagar todas as pessoas e tudo. Mas não foi a forma que nós fizemos e não é uma forma de resistência, não é nada também pelo contrário, a gente tem já hoje algumas histórias, alguns projetos que a gente está guardando para a saída de editais. Mas hoje que a gente tem mais tempo e o nosso foco é a RZP Filmes, então a gente tem esse tempo de ter todo, porque tem uma burocracia, você tem que ter uma pessoa bacana do seu lado ali também que entenda do negócio, do projeto e tal. Então hoje, como a gente também tem mais esse tempo, também é um pouco mais
fácil de se pensar. E hoje nós temos também essa coisa de vários profissionais também dessa área, né, principalmente que ajuda você a escrever os seus editais. Eu não sei como chama o profissional dessa área. Anjo. Produtor, né? É um anjo. Pessoa da paciência. Produtores especializados em editais que estão interessados em trabalhar conosco. Então eu acho que assim, tudo pra mim sempre foi assim, eu tenho que merecer aquilo. Então eu fiz até hoje um projeto que é a RZP Filmes, com os meus filmes. Eu cheguei no patamar que eu acho que hoje eu mereço talvez um filme que ganhe um edital. Entendeu? Mereço ter essa grana e de repente investir num projeto, num longa-metragem e tal. Então eu acho que eu acho assim, não sei se vão achar isso, né? Aí depende. De qualquer forma, se eu não conseguir ganhar esse edital, eu vou tentar outras formas. Se eu não conseguir essas outras formas, eu vou fazer o filme de qualquer jeito. Então assim, é isso. Então nossa forma de pensar é essa. Eu acho muito importante os editais, porque ele movimenta o mercado. Eu trabalhei já em filme com edital, eu acho que realmente é importantíssimo, não é uma coisa que eu sou contra, jamais. Eu acho que... Tinha que ter mais, eu acho, na verdade. Teria que ter mais, porque assim, não suporta a quantidade de gente demanda produzindo que tem. e tal. Dependendo da cidade, do estado. Tipo, São Paulo é um negócio muito louco. Um último tech que a gente viu que era Foi a primeira vez que entramos no edital, né? Não ganhamos. Não ganhamos. Foi um edital que tinha uma pegada mais assim... Inclusive, então era pra pequeno, de repente uma pessoa física podia se inscrever, não precisava exatamente de uma produtora e tal. Eram, acho que iam ser contemplados 30 projetos ou um pouco menos, e teve, sei lá, foram 900, quase mais de 1000 inscrições. Então você vê, olha a loucura, isso aí ia ser 20 a 30 projetos, então é muito, muito doido. Mas... Então precisava ter mais, né? Exatamente, mas assim, não somos contra e vamos, quem sabe um dia... Dependendo do projeto, acho também que tem que ser um projeto que seja feito para edital, assim, só dê para fazer com edital também, para você não também pegar uma grana que não se justifica no projeto. Eu acho que não é legal também isso, assim, e investir todo esse dinheiro no projeto, que é uma coisa que acho que é importante também falar. Netflix. Não, amo, gente, Netflix. Outra coisa, isso é importante. Hoje em dia existem esses serviços de streaming e tem uma lei, né, nacional que eles têm que ter uma parte da programação, né, na qual vão ser exibidos filmes brasileiros e produtos brasileiros, enfim. Então isso tem movimentado bastante o mercado, tenho notado também, inclusive alguns dos filmes que eu participei com o Rodrigo lá estão no iTunes, no Google Play, não estão no Netflix ainda, mas pode ser que entre, passou no Canal Brasil, passa no Canal Space. Bom, nós estávamos falando sobre esse mercado que rolou em detrimento da lei, né? Que você tem que as TVs e... você estava falando que o streaming tem uma lei? Tem a lei, a mesma que funciona para a TV paga. E o que eu tenho visto no mercado, que eu tenho ouvido muito, assim, que tem uma carência por material brasileiro e que não está sendo cumprida, assim. Eles têm espaço para produção lá. Se você chegar com a produção boa, lá pronta, os caras vão exibir, vão comprar e tal. Então, assim, existe espaço hoje para você exibir seus filmes, séries, projetos de várias formas e conseguir captar para isso. Assim, depende muito da forma que você trabalha, eu acho. Então, assim, a gente vem buscando essas possibilidades, não só... Muita gente fica presa só na coisa do lei de incentivo, né? E não tem só essa forma de produzir. Ainda bem hoje. De exibição, né? Fora pro longa, que acaba tendo um pouco mais de espaço em festival, mas tem todas essas plataformas muito legais. Você pode vender o filme, né? Que você pode vender o filme, não só a TV paga, mas o streaming e até outros tipos de distribuidoras online. Que até agora YouTube, eu tô conhecendo. Enfim, você pode colocar, você pode disponibilizar seu filme para ser pago dentro do YouTube. Você consegue, né? No Vimeo também, para as pessoas pagarem para assistir seu filme. Então, hoje em dia, e isso serve para filme, para livro. Isso abre um leque enorme de possibilidades, né? Então, a gente tem estudado formas, né, de como distribuir o filme melhor para que essa distribuição também gere um certo lucro também. Né? Esse é o maior desafio no caso dos curtas, né? O longa você ainda, tudo bem, não é muito, mas você consegue vender ainda para um canal, você consegue vender fazer o filme render mais do que só os festivais e só o network, fazer. Então assim, a gente vem estudando essas possibilidades, e essas plataformas na internet são importantíssimas para isso. Eu já ouvi falar também que o Netflix vai acabar também colocando na sua grade curtas. Já houve um precedente que é aquele Kung Fury,
né, que é o Média, que ele foi pro Netflix. Tá já Netflix. tem, eu assisto muito curta no Netflix. Então, já tem algumas coisas muito, lá. Tem muito menos do que longa. Exatamente. Mas eu já assisti por baixo uma meia dúzia de o que a gente precisa saber é como chegar lá e, na verdade, se de repente eles estão procurando e a gente não tem esse canal, entendeu? Eu acho que, não é por nada não, mas tem questão de dias atrás eu assisti um curta japonês, né? Então já... Bom, e volte mesmo assisto curta. Já está acontecendo. Aparece e aí sai. Fica um período, 2 semanas, um mês e aí... Depois sai. A ideia é isso, assim, tentar achar esses canais que também agregam esse tipo de material, né? Outra coisa muito interessante também são as séries, né? Então no Brasil está começando uma produção maior de séries. Muito legal. Acabou de ter a Supermax na Globo, foi bem bacana essa abertura para uma série de terror. E o 3%? 3% eu não vi ainda, mas a Mariana já começou a ver. Acho que 3 ainda. Eu tô muito atrasada para as minhas séries. Preciso ver também. Mas é bem interessante. Muito legal mesmo, assim, o 3%. Ainda bem que vai ter outra temporada, eu espero que tenha um monte que chegue mais e mais e mais. Você vê que é um projeto que partiu de uma galera que fez um piloto para colocar no YouTube. O Netflix viu, comprou esse projeto, a ideia e financiou a série. Então, assim, existem inúmeras possibilidades. Então, assim, a gente está estudando as melhores para que a gente consiga se inserir melhor nesse mercado também. E estamos numa ótima fase. Exatamente. E vocês querem ser independentes para sempre ou não? Eu acho que, assim... Difícil. É difícil essa pergunta, independente para sempre, né? O que é ser independente? O que é ser independente? Então, por isso que é bem difícil. É bem complexo, assim. Na verdade... ia ser bom se desse. Eu acho que, na verdade, depende de cada projeto. Acho que a gente consegue trabalhar tanto nesse... Como eu falei, trabalhei já com publicidade, já trabalhei com outros tipos de material. Então, assim, depende muito do projeto que você vai participar. É claro que a RZP, ela tem todo um escopo que flerta muito melhor com o independente. Mas... A não ser que, assim, independente, pensando na coisa da liberdade, eu gostaria de ser livre, profissionalmente falando, pro resto da minha vida. Se eu puder, amanhã, eu quero que a RZP tenha um espaço bacana, que eu possa trazer profissionais e contratar outros profissionais. Eu quero crescer de alguma forma com essa liberdade. Isso sim, crescer com liberdade, com certeza. E poder viver da RZP Filmes, ela ser a minha empregadora para sempre. Eu acho que essa é a maior liberdade que a gente pode ter. Hoje a gente vive dessa maneira, isso vai fazer 3 anos e tá maravilhoso. Então eu espero que ela cresça bastante. Eu não sei o que ela vai fazer, essa louca dessa RZP vai fazer. Mas eu quero que ela cresça e possa, inclusive, chegar ao ponto realmente de a gente ter outros profissionais trabalhando com a gente, podendo remunerá-los com liberdade sempre. Você teve a experiência da loira do banheiro. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência de trabalhar num longa-metragem episódico e o que significa Zé do Caixão para vocês como independentes. Isso é bacana. Bom, eu trabalho já com o Rodrigo Aragão há alguns anos já, né? Eu falei anteriormente, em alguns longas-metragens com ele, tanto como ator, como assistente de direção e tudo. E a gente tem eu não vou conseguir tirar foto mesmo. Não, eu tenho que tirar porque tá muito legal. Cadê ela? Ela tá virada. As poses. É que a outra é mais espetacular na pose. Como é que ela tá? Ela dorme, a maioria das vezes ela dorme de barriga pra cima. Então ela fica nesse sofá de barriga pra cima. É muito engraçado. Já tirou várias dela de barriga pra cima com as patas dobradas. Parece um coelho. Tá rodando aqui. Tá rodando, né? Mas deixa eu rodar. Vamos lá. Vai lá. Bom, eu já trabalho com as Fábulas Negras há alguns anos, acho que 6 anos já, né? E essa relação profissional com essa produtora, que é do Rodrigo Aragão, ela vem se firmando cada vez mais, assim. E ele teve essa ideia de fazer um longa de antologia, né? No qual ele chamou José Mojica Marins, o Peter Baistorff, né? E eu para dirigirmos segmentos de histórias, né? Eu fui chamado para fazer a Loira do Banheiro, né? Principalmente pelo ambiente urbano e por ter mais características de trabalhar em estúdio, né? Foi uma coisa que foi bastante falada nas reuniões. E pra mim foi muito bacana pegar esse conto da Loira do Banheiro, porque eu acho que é uma coisa muito brasileira, assim, e até meio universal também, que tem a Blood Mary. Todo mundo tem a sua, todo mundo país tem a sua loira, né? Todo país tem a sua loira.
E poder trabalhar com essa história que é até meio batida, mas trazer elementos diferentes, assim, foi o desafio pra mim. E eu tinha outra coisa, que eu queria fazer um filme assustador, um filme que trouxesse algum tipo de emoção pra plateia, né? Esse foi o desafio maior do projeto, né? A partir disso nós trabalhamos muito aqui, trabalhei 6 meses no roteiro aqui, né? Foi várias versões do roteiro, fiz um storyboard enorme, fiz toda uma pré-produção. E foi muito bacana ter a equipe das Fábulas, que é uma equipe excelente, à disposição desse filme, né? Então, assim, trabalhou, o filme ele rolou como um relógio, assim, né? A gente foi pra lá, né? Eu dirigi, a Mariana foi assistente de direção, me ajudou com o roteiro também. E, assim, o filme foi uma maravilha, né? Eu tinha tudo à minha disposição. O Rodrigo, um excelente maquiador de efeitos, né? Que é o dono do projeto. Mas a equipe, direção de fotografia, assim, então tudo fluiu muito bem. As atrizes foram ótimas também. A gente teve atrizes que nunca tinham feito nada, como a Dora, como a Alicia, né? E elas responderam super bem, né? Inclusive, é muito bacana que a Dora, que fez a loira, que é uma das loiras, né, de cabelo curto. Uma das loiras? É. Só dando toque. Ela ia fazer medicina, passou em medicina, mas passou também em artes cênicas e decidiu fazer artes cênicas. Então, assim, você vê como o filme muda a vida das pessoas. E esse filme também, de alguma forma, mudou a nossa vida também. Foi o primeiro filme que a gente pegou com um orçamento maior, né? Então, só que como a gente está acostumado a trabalhar com equipe, né? Tinha mais de 40 pessoas na equipe, né? Não, 40, 30 pessoas, acho que. Ah, por aí. Bom, era muita gente. Era muita gente. E só que foi bacana, quando a gente vem do independente, quando a gente tem essa fartura, facilita pra gente, né? Então, pra gente foi assim, nossa, quanta coisa legal pra brincar, pra fazer, pra poder utilizar. E isso acabou refletindo no filme, assim, nas exibições que eu fui. Foi muito bacana que eu vi que as pessoas pulavam das cadeiras, susto, né, com o filme. E a repercussão fora também na mídia foi muito bacana, eu ouvi falar muito bem, não só do longo como um todo, mas também da Loira do Banheiro. Então foi uma experiência sensacional, assim, trabalhar dessa forma também. Então a gente volta até aquela pergunta da independência ou não, né? A gente pode trabalhar de diversas formas e ser independente dentro daquele contexto que a gente está inserido ali. E voltando àquela coisa da independência, então, assim, esse projeto, por exemplo, eu tinha que fazer um projeto específico, com um tema específico, com uma estética que tinha que dialogar com todo o resto do longa-metragem, mas consegui colocar ali minha marca, até porque o diretor-geral, que é o Rodrigo Aragão, me deu muita liberdade. O roteiro é meu, a direção ele não interviu, então foi muito bacana esse tipo de liberdade também dentro de um projeto que era, né, a edição foi minha, né, um projeto que foi idealizado por ele, né. Então, assim, quando você tem o seu jeito de trabalhar, a sua forma de contar histórias, então você acaba sendo, de certa forma, independente. Você vai colocar a sua marca ali, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. O importante é você saber dosar e saber trabalhar em prol do projeto. Outra coisa muito bacana, mas assim, das coisas mais legais da minha vida nesse filme, assim, que eu pude passar, foi trabalhar com o José Mojica Marins. O Rodrigo, eu já trabalhei muito com o Rodrigo também como assistente de direção, e ele falou assim: Joel, eu só confio em você para ser assistente do Mojica. E eu pude ter a oportunidade da minha vida de trabalhar com o José Mojica Marins. Para mim é um ícone não só do cinema nacional, mas mundial, né? Então eu pude ver praticamente a história do cinema na minha frente trabalhando ali. E do cinema independente. Ele fazia independente puro, assim. Exatamente. Assim, a experiência que ele tem, que o José Mojica Marins tem, a forma dele trabalhar, é tudo muito próximo ao que a gente faz, mas de uma maneira genial que só ele sabe fazer, né? Então todo cineasta que se preze, que quer ser cineasta, tem que realmente conhecer o trabalho desse cara, estudar. Não precisa, gente, gosto é gosto também. Isso é uma coisa que a gente fala, né? Principalmente essa geração, o pessoal mais novo, que às vezes está muito distante, né? Mas conheça. Mas conheça. Porque de repente, porque os filmes têm uma linguagem diferente, uma narrativa, mas assista, porque não é, mas não gostei do filme. Ok, não gostou do filme, mas vamos observar a história desse cineasta, desse diretor, que isso precisa ser muito respeitado. E no futebol lá fora nós temos o Pelé, agora nós temos a Gisele Bündchen e nós temos o Mojica, porque ele é conhecido no mundo inteiro, isso é um fato, né? E o que ele fez é uma lição para quem faz cinema independente. Não tem como você fazer cinema independente e não conhecer, não admirar, pelo menos, ou no mínimo, respeitar o trabalho dele, a história dele. Isso precisa ser bem... E ter essa oportunidade de estar no set com ele, para mim, foi emocionante, né? Então, trabalhar com ele, com o José Mojica Marins, né, o nosso eternizado Caixão, e vê-lo dirigindo ali com toda a força ali, ele estava, né, sua plena força ali. Ele é muito bacana que às vezes ele... No ação,
ele conseguia colocar a intenção que ele queria na cena, né? Então você falava, ação! Né? O ator já entrava assustado. Né? E às vezes ele queria uma cena mais lentinha. Ação. Aí o cara entrava. Então, assim, sensacional. Assim, é realmente um maestro, né? Então, só de você estar ali vendo aquilo, você aprende muito. Fora a lição de humildade total, assim. Foi um cara muito parceiro da equipe, assim. Entendeu as condições do projeto, que era um projeto de baixo orçamento também. E, poxa, encarou e fez um excelente filme que é o Saci.